Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje aqui no canal nós vamos ver um começo de desenho do Batman que por si só já daria um ótimo filme do morcegão. E eu tô falando dos gloriosos 2 primeiros episódios do desenho do Batman do futuro. Sim, onde nós tivemos o Batman Bruce Wayne desistindo de ser Batman e passando o bastão pro jovem Terry McGinnis. Vamos então aproveitar para relembrar e ver todos os detalhes desses 2 primeiros episódios, que são considerados aí como um dos melhores episódios, envolvendo todos os desenhos do Batman. E isso realmente não é pouca coisa. Vamos ver tudo isso sobre esses episódios depois da abertura. E galera, antes de começar o assunto principal desse vídeo, aquele recadinho básico, mas muito importante, que é de você já deixar um bate-like e um bate-comentário aqui, porque ajuda bastante a gente. E bem, dado esse recado, esses 2 episódios que eu vou comentar hoje, eles se chamam Renascimento, parte 1 e parte 2. E como eu disse ali na abertura, esses 2 episódios que fizeram a estreia da animação do Batman do futuro lá em 1999. Eu lembro como se fosse ontem. Esse episódio ficou famoso por mostrar o Bruce desistindo de ser o Batman e mais tarde o símbolo do morcego renascendo com o jovem Terry McGinnis, anos depois. Depois que o Bruce larga o manto, Gotham fica sem seu protetor por 20 anos até que o Terry descobre o segredo do Bruce e decide usar o traje do Batman para vingar o assassinato de seu pai. E esses 2 episódios de estreia do Batman do futuro tiveram ótimos momentos aí do Batman Bruce Wayne nos seus últimos momentos aí como Batman. E claro que a gente tinha que comentar aqui no canal. Então, bora então ver a história dessa estreia, o começo do Batman do futuro. Esse episódio inicia com uma espécie de prólogo. Vemos um hangar de avião nos arredores de Gotham. Aqui, um grupo de sequestradores está com uma refém e planejam executá-la e fugir com o dinheiro do resgate. E felizmente para ela, o Batman chega aqui e ele tá com um novo visual. Podemos ver que ele tá um pouquinho acima do peso até, mas agora ele tem asas retráteis e botas a jato, mostrando que se passa, anos depois e a tecnologia evoluiu. E essa releitura aí do traje do Batman ficou bom demais. E assim, o Batman ele começa a dominar os sequestradores, e parece que vai ser como de costume. Mas aí esse episódio nos dá um belo tapa na cara e nos dá uma reviravolta quando ele chega perto lá da refém. Quando ele está prestes a desamarrar a refém, o líder dos bandidos acaba emboscando com uma chave inglesa bem grande, diga-se de passagem. O Batman começa a enfrentar ele, mas de repente ele é atingido por uma forte dor no peito, o suficiente para derrubar ele. O bandido lá da chave inglesa aproveita isso para acertar o Batman várias vezes, de uma forma bem violenta, enquanto comenta que o Batman tem atrapalhado pessoas como ele desde que ele era criancinha. E essa cena, além de ser bastante bruta, para um desenho para criança, ela carrega um forte simbolismo ali do universo do Batman, que é a morte do Jason Todd, que nós vemos certas semelhanças, dessa cena. É o cara usando uma ferramenta assim, de hangar, aqui ele tá com uma chave inglesa, lá o Coringa tava com um pé de cabra, e o próprio local também de onde tá acontecendo a cena, o Coringa quando espanca lá o Jason Todd, ele tá num hangar, num armazém abandonado. E aqui também é bem parecido. Mas assim, calma que o episódio só tá começando. Incapaz de se defender e em sério perigo, o Batman recorre a uma arma largada por um dos outros sequestradores. Por mais surpreso que o Batman esteja ao ver o que ele fez, o bandido foge com medo, antes de ser interceptado pela polícia, que chega logo depois. Ferido, o Batman consegue sair daquele local. Ele remove a sua máscara e revela uma aparência mais velha, de cabelos grisalhos. E o Bruce finalmente consegue perceber o que ele fez. Ele empunhou uma arma, algo que ele jurou que nunca faria. E essa cena aqui realmente é muito poderosa para o Batman. Afinal, foi uma arma, que matou de forma tão violenta os seus pais e foi isso que levou a ser o Batman. Ele jurou combater exatamente esse tipo de violência. E a arma representa isso. E a gente vê, a expressão que o Batman faz, na hora que ele levanta uma arma e vê o que ele acabou de fazer, é muito impactante. A animação soube enfatizar muito bem esse momento. E assim, somente esse tipo de acontecimento que vai justificar a ação, que o Batman vai fazer na cena seguinte. De volta à Batcaverna, o Batman coloca o seu traje na galeria dos outros trajes e podemos ver aqui o seu traje original da época do Batman série animada e até do Asa Noturna, que aqui já se aposentou. Percebendo que já está velho demais para lutar contra o crime, ele dá uma última olhada na Batcaverna do topo de uma escada e jura solenemente com essas palavras: nunca mais. Ele então apaga as luzes e deixa o seu passado nas trevas. Ufa, gente! E olha só, se o episódio acabasse aí, fosse só isso,
eu já estaria satisfeito. Os caras realmente conseguiram, em menos de 4 minutos aí desse episódio de abertura, justificar por que o Bruce Wayne não vai ser mais o Batman, né, nesse desenho do Batman do futuro. É simplesmente genial esse episódio. A história avança para 20 anos depois, e Gotham está muito mudada do que nós estamos acostumados a ver. Nesse período, um noticiário fala que o magnata Derek Powers conseguiu assumir o controle das empresas Wayne Powers e tem aumentado seu poder e riqueza, engolindo negócios menores. Depois, nessa espécie de metrô futurístico da cidade, um jovem vestido de palhaço começa a criar problemas, e eis que aparece o nosso queridíssimo Terry McGinnis. Ele lida muito bem com o palhaço, demonstrando que sabe lutar. Uma coisa que esse episódio mostra logo de cara é que esse Terry é um cara meio pavio curto mesmo. Ele já sai lutando aí com esse membro do que parece ser uma gangue, e depois na escola ele arranja mais confusão lutando com um membro da equipe de luta lá que ele participa da escola. Então a história meio que já mostra que ele é um garoto problemático, né? E em meio a isso, o pai do Terry, Warren McGinnis, recebe uma mensagem desesperada do seu colega de trabalho, o Harry. Ele se encontra com esse colega que tem várias manchas escuras na pele. O Harry dá a Warren um disco e é arrastado pelo Sr. Fix, um brutamontes que trabalha para aquele Derek Powers. E assim, o pai do Terry trabalha na empresa desse magnata. O Powers convoca o pai do Terry depois para, entre aspas, esclarecer qualquer mal-entendido. Ele explica que aquele colega simplesmente teve um acidente. O Powers também pergunta se o Warren tem algo que o Harry deu a ele, o que ele nega. A gente vai descobrir mais pra frente que isso não foi uma boa escolha. Ao voltar para casa, o pai do Terry começa a analisar, né, aquele disco misterioso que ele ganhou, e ele fica chocado com as informações que tem ali. O Terry, que já estava em casa, diz pro seu pai que ele tá de saída, mas o Warren proíbe, porque o Terry tá de castigo. Os dois têm uma discussão e ficamos sabendo que os pais do Terry são separados e ele vive com seu pai. Depois dessa discussão, o Terry sai mesmo assim com muita raiva. Enquanto ele sai, o assassino do Powers, o Fix, observa e sorri, vendo que o pai do Terry ficou sozinho. O Terry vai até uma boate e se encontra com a sua namorada Dana. Contudo, esse adolescente não tem sossego e uma gangue inteira de palhaços conhecida como Jokers chega e começa a causar estragos. E assim, aí já tem uma ideia muito legal desse desenho, que é essa coisa de gangues surgirem, né, no futuro, reverenciando grandes vilões do passado de Gotham, que é o que aconteceu aqui com essa gangue do Jokers. E outra coisa que chama muita atenção são essas motos aí que os Jokers usam, que é uma grande referência lá para a animação de Akira, que tinha aquelas motos que eram muito maneiras. E assim, como a gente até já tá falando de Akira, tem essas motos que são uma homenagem clara, mas a própria Gotham do futuro, ela lembra muito a Neo Tóquio lá do Akira. A questão dessas grandes ciclovias, né, daqueles elevadores, dos prédios, né, com os detalhes meio oriental também, essa fusão aí de culturas, isso é bastante Akira. Um dos Jokers agarra a namorada do Terry, e para nossa surpresa, o cara peita essa gangue inteira. Esse Terry é muito brabo. Só que quando a treta começa a ficar mais pesada, o Terry é forçado a fugir em uma das motos da gangue. Os Jokers perseguem o Terry, que nos surpreende com mais uma de suas habilidades, que é o da pilotagem. Isso até que o Terry tem que desviar de um velhinho que estava na estrada. Quando parece que a gangue vai dar cabo do adolescente, aquele velhinho se revela como Bruce Wayne. Agora na sua aparência aí sim de velhinho. Só que vemos que ele não perdeu o requebrado e junto com o Terry, ele consegue lutar contra essa gangue inteira e espanta eles. Só que no final, o Bruce começa a sofrer com o seu coração. Essa apresentação do Bruce aí foi muito maneira mesmo, porque você vê que ele tá ali velhinho de bengala, e mesmo quando vem toda essa gangue aí, os caras tentam, né, pressionar ele, você vê que a expressão dele não muda. É um clássico do Batman isso, né? E claro, a gente pode dizer que é uma grande coincidência, né? O Terry tá ali com a moto e justamente ali quando o Bruce tá na estrada e tudo mais, eles se acabam se encontrando, mas também essas coincidências estão nas histórias de super-herói, né, gente? Então tem que dar um descontinho. O Terry ajuda o Bruce a chegar na mansão e tomar o seu remedinho, até que no caminho, o Bruce mostra que tem um cãozinho chamado Ace. E quando eles estão na mansão, nós percebemos que esse local tá bem abandonado. O Terry percebe um morcego preso no relógio dessa sala e resolve libertar. No entanto, ao fazer isso, ele descobre a passagem secreta que leva à Batcaverna. O jovem fica maravilhado ao entrar nela e vê todos aqueles trajes de grandes heróis. O Bruce aparece logo em seguida e o expulsa com muita raiva. E essa parada de um morcego, né, chamar o Terry para descobrir a Batcaverna foi um toque bem legal. Contudo, para ser uma jornada de Batman, tem que ter uma tragédia, e é o que vai acontecer aí com o jovem Terry. Ao voltar para casa, o Terry encontra sua casa detonada e com a polícia na frente dela. Vários ha-ha-has escritos em grafite por toda a casa. A polícia também tá lá, assim como a mãe do Terry. O jovem pergunta o que aconteceu e onde está o seu pai. Eles informam ao Terry que o seu pai foi morto e os Jokers são aparentemente
novamente os responsáveis. Após o funeral, um Terry angustiado muda-se para a casa de sua mãe e fala em lágrimas o seu arrependimento por não estar naquela noite para ajudar o seu pai, especialmente porque ele era para estar lá, já que ele estava de castigo em primeiro lugar, e ele se recusou a ficar e foi embora. E aqui a gente já pode ver que tem uma característica que vai unir então o Terry ao Bruce Wayne, que é a culpa e o arrependimento que ambos têm, envolvendo tragédias, né, nas suas famílias. E essa parte da história é essencial, né, para a gente entender depois por que o Terry vai querer continuar a ser o Batman. No entanto, mais tarde, o Terry descobre o disco entre as coisas do seu pai, e após revisar os dados, começa a suspeitar que os Jokers podem não ter sido os responsáveis. Ele sai de casa, mas o pessoal do Powers está observando e vê que ele encontrou o disco. O Terry vai até a mansão Wayne novamente e conta ao Bruce o que está acontecendo pelo interfone do portão. O Bruce primeiro finge ignorá-lo, mas acaba abrindo o portão para o garoto. E é a partir daqui que a gente começa a ver essa dinâmica então do Terry com o Bruce começar a crescer. O Bruce começa a analisar o conteúdo daquele disco e vê que as empresas Wayne Powers elas estão produzindo um novo tipo de gás químico. E é um gás muito forte que pode destruir células saudáveis, né, do ser humano. Enquanto ele se irrita com essa informação, o Terry tira um tempo para dar um conferes, né, nos trajes do Batman. Ele parece saber de tecnologia, pois ele consegue presumir várias funções dele. O Bruce diz a ele para não tocar no traje e fala para o garoto levar o disco para a comissária Bárbara Gordon. O Terry quer que o Bruce faça algo sobre isso, já que ele foi o Batman, mas o velhinho se recusa, dizendo que o Batman não existe mais. E assim, o Terry vai embora. Mas os problemas do Terry continuam perseguindo ele. Enquanto ele tá andando calmamente, né, numa daquelas super estradas lá de Gotham, um carro para perto dele, né, quase atropelando, e se revela que quem tá dentro dessa limusine é o Powers e aquele capanga dele. Eles chegam ali e exigem que o Terry entregue o disco. O Terry, largando uma das suas piadinhas, que vai ser algo bastante corriqueiro no desenho, diz ao Powers que o seu pai lhe disse para nunca pegar carona com estranhos, mas o magnata insiste que ele só quer o disco. O Terry inicialmente entrega esse bendito disco pro Powers, mas vê que o magnata quer mesmo matar ele, e ele consegue escapar por sorte com vida. E novamente aqui, palmas para as habilidades acrobáticas do Terry durante a fuga dele. É um rapaz cheio de talento. Mais tarde naquele dia, o ministro do comércio de um país estrangeiro chega a Gotham e é saudado pelo Powers. Na mansão Wayne, o Bruce tá assistindo isso na TV, quando ele ouve o Ace latindo e descobre que ele tá amarrado do lado de fora. O Bruce solta o seu doguinho e o segue até a Batcaverna, revelando que o traje do Batman foi roubado. Quem será que pode ter roubado esse traje? E assim, claro que foi o Terry. E na cena seguinte, ele aparece já voando de forma meio desajeitada em direção à torre Wayne Powers. Ele começa a se acostumar com as asas e a propulsão dos jatos. Ele chega próximo do escritório do Powers e, usando gadgets do traje bem maneiro, ele ouve uma conversa dele com aquele ministro estrangeiro. Como evidência da letalidade do gás, o Powers mostra a esse ministro imagens do gás sendo testado em plantas, depois em animais e em seguida humanos. E ele mostra fotos daquele colega de trabalho do pai do Terry, agora morto. Pô, e aqui já dá pra ver o Terry, né, usando esses gadgets de Batman e agindo mais como detetive até. Pô, e palmas pra quem pensou esse gadget aí, bem legal, né, do traje do Batman, que ele coloca lá na luva, né, no vidro e consegue captar sons. É muito maneiro. Aquele ministro fica impressionado e o Powers garante a ele que o gás será enviado naquela mesma noite para ele. Após o fim da reunião, no entanto, o Powers está preocupado do fato do Terry ainda estar vivo. O seu capanga Fix diz a ele para não se preocupar, revelando que foi ele quem matou o pai do Terry e fez todas aquelas pichações dos Jokers para despistar a polícia. E ao escutar isso, o Terry quase acaba perdendo o controle. Só que nesse momento, os guardas de segurança do prédio descobrem o Batman e o atacam. Eles abrem fogo e avisam ao magnata da chegada do Batman, ou pelo menos a chegada de alguém se vestindo como um herói. E o Terry, usando esse traje do Batman, consegue evitar a maioria desses tiros com facilidade. Contudo, o problema vem mesmo quando o Bruce faz uma ligação ali pela comunicação do traje e o Bruce não tá nada feliz que o Terry pegou o traje sem pedir. O Bruce, bem no modo velhinho rancoroso, exige que o seu traje seja devolvido, mas o Terry se recusa. Irritado, o Bruce ativa um interruptor de segurança no traje, paralisando os movimentos do Terry. Os guardas agora descobrem que ele não pode mais lutar
lutar e começam a linchar o herói. E sério, o Terry fica pedindo pro Bruce desligar esse modo, mas o velhinho fica calado enquanto ouve o jovem apanhar. Mas quando um dos guardas aponta uma arma e vai matar o Terry, o Bruce mostra misericórdia e reativa o traje. Com ele de volta, o Terry consegue lutar e fugir dos guardas novamente. É, quase que esse Batman não dura muito no serviço. E essa parte aí do Bruce velhinho demorando pra salvar o Terry ali, porque ao mesmo tempo que você vê o Terry apanhando e quase morrendo, você também acha graça o Bruce todo caladinho, né, decidindo se vai salvar ele ou não. Mas pra escapar de fato desses guardas, o Bruce começa a navegar o Terry, quase servindo de Waze dele, falando de passagens secretas ali daquela fábrica. E assim ele começa a servir de guia, né, mentor, né, pro Terry pela primeira vez aqui, mesmo que isso não seja intencional. E com essas dicas do Bruce, ele consegue escapar dali com facilidade. Mas o velhinho ainda exige que o traje do Batman seja devolvido. Contudo, o Terry quer ir para a plataforma de transporte para interromper o carregamento daquele químico. O Bruce ameaça fechar o traje novamente, e dessa vez permanentemente. O Terry implora, lembrando o Bruce da morte de seu pai, e dizendo que esta é sua única chance de pegar o assassino de seu pai. Ouvindo isso, o Bruce para um momento e depois dá uma última dica pro Terry chegar nessa plataforma. E aqui a gente tem um fechamento daquele elo que eu falei que ia rolar, né, do Bruce com o Terry. Da tragédia que ambos têm nas suas vidas, né, unir eles. Dá pra ver pela reação do Bruce, né, de quando o Terry menciona essa coisa, né, dele querer vingar os pais e tudo mais, ele lembra, né, do seu passado. E aqui então chega o grande momento, né, o grande clímax desses dois episódios, que é a primeira vez do Terry aí fazendo uma missão como Batman. Ele chega nas docas e descobre o Powers e o Fix supervisionando o carregamento do gás. O Batman é atacado por mais seguranças. Por ordem do Powers, o Fix entra num hovercraft e decola, enquanto o Magnata fica para trás para lidar com o Batman. O Terry começa lançando os batarangues, mas quando não funciona, ele joga um cilindro daquele gás químico que o Powers atira sem pensar, expondo-o ao gás. E em seguida, então, o Terry consegue chegar na nave onde lá está o assassino do seu pai. Quando ele entra no veículo, o Batman vê que está no piloto automático e é emboscado pelo Brutamontes, que está armado aqui com essas pulseiras eletrificadas. O grandalhão acerta alguns golpes e duvida que o Terry é o Batman. Mas aí vem o momento que ele se declara como sendo o Batman. Eu sou o Batman! E consegue derrotar o vilão, jogando um hovercraft no oceano, afundando assim o capanga e toda aquela carga química. Aqui dá pra ver também que o Terry não estava muito preocupado com a regra de não matar. A gente até consegue desconsiderar aqui, porque tanto lá o Magnata ele dá um tiro e o Terry não sabia que ele ia fazer isso e acaba sendo contaminado por aquele gás, e aqui também esse capanga, né, ele acaba cavando a própria cova dele. São aquelas mortes indiretas que a gente até consegue relevar. Na manhã do dia seguinte, a mãe do Terry acorda e diz que o Bruce Wayne tá lá pra vê-lo. O Bruce diz à mãe do Terry que o garoto salvou a sua vida, o defendendo dos Jokers. Assim, o Bruce oferece a Terry um emprego como assistente de meio período, que o Terry aceita, sabendo que a oferta é realmente para ele se tornar o novo Batman. E tem aqui os dois fazendo um cumprimento, e é uma cena bem maneira para fechar esse episódio. Só que o episódio não termina aí. De volta às empresas Wayne Powers, nós vemos que o Magnata Powers está sendo exposto a uma intensa radiação para eliminar aquele gás químico. Isso muda radicalmente o corpo do Powers. E aí o episódio termina com o Powers se vendo no espelho e rindo loucamente com essa sua nova aparência. E esses foram os episódios então de estreia do Batman do futuro. E esse teaser aí no finalzinho é para dar o gostinho de um grande vilão que, né, que esse Batman do futuro ia ter, que é o Blight. Mas assim, revendo, né, esses dois primeiros episódios do Batman do futuro, e eu tinha na cabeça que eles eram muito bons, para mim eles se mantiveram nesse mesmo nível. O Terry é um protagonista que realmente é difícil não gostar dele. Que ele tem um jeitão de Dick Grayson que faz piada e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele é meio cabeça esquentado, como Jason Todd, então ele é parecido com um único Robin só. É uma mistura de vários Robins e realmente funciona nessa ambientação dele nessa cidade futurística de Gotham. Mas fora isso, né, claro, o grande atrativo desses dois primeiros episódios é aquele prólogo de menos de 5 minutos que realmente é muito bem escrito. Eles conseguem justificar muito bem nessa desistência do Bruce Wayne não ser mais o Batman. E faz pra mim total sentido, né? A cena dele empunhando uma arma, né? Vendo o que ele acabou de fazer, é uma cena muito boa mesmo. Tá num top aí, grandes cenas do Batman, né? Nos seus desenhos. Mas aí agora eu quero saber se vocês lembravam desses episódios. Agora que tem na HBO Max, ficou mais fácil de ver eles, né? Então deixa aqui nos comentários se vocês lembravam desses dois primeiros episódios e o que vocês acharam aqui dessa análise. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.